Na antropologia, cultura não é apenas um conceito, é a engrenagem visível que organiza a vida social. Ela opera de forma silenciosa, naturalizando valores, legitimando comportamentos e definindo o que consideramos aceitável ou não. Está nos hábitos que repetimos, nas crenças que defendemos, nas estruturas que raramente questionamos. Por isso, exatamente por isso, compreender a cultura não é um exercício abstrato. É entender como se constrói o poder e como ele se perpetua. Cultura não é inata e nem neutra. Ela é aprendida, compartilhada, constantemente atualizada. Ela se transforma. Cada geração a recebe, mas também a transforma. No entanto, quando certos elementos culturais deixam de ser questionados, deixam de ser perguntados, questionados mesmo, deixam também de evoluir. E é neste ponto, exatamente aí, que podem se tornar instrumentos de manutenção de desigualdades e de concentração de poder. Enquanto religião, disciplina e política se entrelaçam, o maior risco para o Brasil pode não estar no barulho das mudanças, mas na forma silenciosa como elas se tornam aceitáveis. Repito, na antropologia, cultura é estrutura, não ornamento. É ela que define o que uma sociedade tolera, o que naturaliza e, sobretudo, o que deixa de questionar. Eu lido com cultura desde os meus 18 anos. Ação cultural, política de cultura, trabalhei na Secretaria de Cultura. Claro que cultura tem a ver também com artes e as suas manifestações, mas não é desta cultura que eu estou falando. Quando certos valores passam a operar como verdades absolutas, deixam de ser apenas crenças, tornam-se instrumentos de organização do poder. É nesse ponto que o Brasil contemporâneo exige leitura atenta, e é aqui que eu peço a sua atenção. O crescimento do evangelicalismo não pode ser compreendido apenas como fenômeno religioso. Ele se insere em um ecossistema mais amplo onde a fé, mercado e política começam a operar de forma, eu diria, cada vez mais integrada. Igrejas não apenas ocupam espaços sociais negligenciados pelo Estado, elas também se tornam polos de influência capazes de mobilizar comportamentos, votos e, em muitos casos, fluxos financeiros. Esse último elemento é absolutamente central e frequentemente ignorado. A expansão de determinadas vertentes religiosas caminha em paralelo com a consolidação de estruturas econômicas que orbitam esse universo. Instituições financeiras, redes de mídia, empreendimentos e lideranças que transitam entre o púlpito e o mercado. Não se trata de uma conspiração, mas de uma convergência de interesses. Onde há grande mobilização social,
há também circulação de dinheiro, não é? E, inevitavelmente, disputa por este recurso, disputa por esse dinheiro. É nesse cruzamento que fé e capital começam a se reforçar mutuamente. A lógica da prosperidade, por exemplo, não apenas define a espiritualidade, ela a alinha a uma mentalidade econômica específica, onde sucesso material passa a ser interpretado como virtude moral. E essa visão não só legitima desigualdades, como também reduz a capacidade crítica diante delas. Afinal, se riqueza é sinal de bênção, questioná-la pode parecer, para muitos, quase uma heresia. As consequências sociais são profundas. Uma população orientada por essa lógica tende a naturalizar hierarquias, aceitar concentrações de poder e desconfiar menos de estruturas que se apresentam como moralmente legitimadas. Isso cria um ambiente particularmente fértil para projetos políticos que dependem menos de debate racional e mais de adesão simbólica. E é aqui, exatamente aqui, que o bolsonarismo se conecta. Não apenas como um movimento político, mas como expressão de uma cultura que combina conservadorismo moral, defesa de autoridade e em alinhamento com interesses econômicos específicos. A chamada convergência dos 4 Bs, acho que é 4, né? Bíblia, bala, boi e banco. Não é um slogan vazio. Ela sintetiza uma articulação real entre setores religiosos, forças de segurança, agronegócio e mercado financeiro. Essa articulação produz efeitos concretos, ela simplifica o debate público, transforma as questões complexas em disputas morais e desloca o foco de problemas estruturais para o inimigo ou os inimigos simbólicos. Ao mesmo tempo, fortalece lideranças que se apresentam como representantes de uma ordem supostamente ameaçada, não é? Mesmo quando esta ordem convive com desigualdade, violência e instabilidade. O resultado é a sociedade que vemos hoje. Basta olhar para a sociedade, basta entender isso que o Cláudio está falando. Essa sociedade tão tensionada, desconfiada, fragmentada. Uma sociedade onde o discurso moral cresce, mas não se traduz em redução consistente da violência, onde a fé se expande, mas convive com escândalos recentes, onde a promessa de ordem não elimina o caos, apenas o reorganiza. E isso não é coincidência. Não é coincidência. É consequência de um modelo onde diferentes esferas de poder deixam de se equilibrar e passam a se reforçar mutuamente, sem mecanismos suficientes de crítica e de responsabilização. O perigo se intensifica quando esse arranjo político retorna ou se aprofunda, porque, ao contrário do que se costuma afirmar, o risco não está apenas em posições ideológicas, mas na forma como elas operam. Projetos associados à extrema-direita, quando sustentado por esse tipo de base cultural e econômica, tendem a concentrar poder, tendem a enfraquecer mediações institucionais
e tendem a reduzir espaços de divergência, não necessariamente por ruptura explícita, mas por desgaste progressivo. Primeiro, desacredita-se o debate. Depois, deslegitima-se a diferença. E, em seguida, normaliza-se o controle. E quando se percebe, quando se dá conta, a pluralidade já foi substituída por uniformidade. Não imposta à força, mas construída pela adesão. Isso não significa que fé, não é isso que eu estou falando. Isso não significa que mercado ou política sejam problemas em si. O problema surge quando deixam de se limitar mutuamente, quando a religião perde sua dimensão ética e se torna instrumento de poder, quando o mercado deixa de servir a sociedade e passa a organizá-la, quando a política abandona a mediação e passa a explorar crenças e medos. O Brasil sempre foi um país de contrastes, mas também de equilíbrio estável, né? Que está em jogo agora não é a existência dessas forças, mas a forma como elas se articulam. Olha, eu vou falar uma coisa. Se continuarem convergindo sem questionamento, o cenário tende a se agravar. Mais desigualdade, legitimada como mérito, mais controle, apresentado como ordem, menos crítica, tratada como ameaça. E talvez o maior erro seja imaginar que isso acontecerá de forma ruidosa. Não, não vai não. É silenciosa. Agora, nesse exato momento, está acontecendo e você talvez não tenha percebido. A história mostra que as mudanças mais profundas acontecem quando parecem naturais, quando ninguém estranha, quando poucos questionam, quando muitos aceitam. É neste ponto que o perigo deixa de ser possibilidade e passa a ser processo. E, uma vez em curso, não se impõe de uma vez, se consolida aos poucos, no cotidiano, na linguagem, na cultura, no silêncio. Estou desarmando a tendinha.